Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu, Natália Bon, sou sua apresentadora e hoje nós vamos falar sobre o livro Diário de Pilar na Grécia. Vamos lá viajar para dentro desse universo? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras escritas na HQ Gavião Arqueira? Sim, dessa vez estou trazendo uma história em quadrinhos, diferenciando um pouco os textos que normalmente eu trago. Vendo o seu mentor, o espadachim, sendo um cara bem complicado, me fez perceber o quanto eu sou sortuda por ter você na minha vida. Mesmo quando me faz ter vontade de arrancar os cabelos, eu sei que você é uma boa pessoa. As coisas que eu mais admiro em você agora, seu coração, o quanto nunca desiste, mesmo fracassando várias vezes. Você chegou nisso sem um você para te ajudar. E acho que só queria dizer obrigada. Você é um bom mentor, Clint, e um bom amigo. Bom, esse texto aqui a gente pode ler e lembrar de alguém. Alguém que a gente acha que, assim, fez tanta diferença na nossa vida que a gente não sabe como viveria sem essa pessoa. E a gente às vezes até pensa, nossa, como é que essa pessoa conseguiu chegar onde chegou, sem ter uma ela para chegar ali? Porque aquele apoio para mim foi tão significante, foi tão bom, que eu não consigo entender como ela pode ter existido sem ter uma ajuda de uma outra pessoa que era como ela. Então, nesse caso aqui da HQ, ele teve um péssimo mentor, enquanto ela teve ele, um ótimo mentor. Então, é muito interessante quando a gente para pensar assim, que às vezes, isso fazendo uma análise mais pessoal, uma pessoa que tem um mentor ruim, ou, enfim, alguma outra questão, pais ou amizades ruins, acaba aprendendo, não sempre, mas às vezes acaba aprendendo com essa relação e conseguindo se tornar melhor do que era. Acho que isso é muito interessante, essa utilização daquilo que foi ruim pra gente para nos tornar uma pessoa melhor e às vezes fazer essa diferença na vida de alguém. O livro do episódio de hoje é Diário de Pilar na Grécia, de Flávia Lins e Silva. Antes de falar realmente da história do livro, vou contar sobre esse exemplar, minha história com a Pilar. Eu conheci a Pilar quando eu estava no sexto ano. E eu conheci, não por esse, que é realmente o primeiro da série Diário de Pilar, mas eu conheci por Diário de Pilar na Amazônia, que era uma leitura obrigatória no meu colégio. E eu gostei muito, eu gostei tanto que eu comecei a, depois de ter lido esse, querer mais. E agora eu tenho alguns, assim, não é uma grande coleção, eu tenho mais ou menos quatro, pelo que eu me lembro, mas é uma sequência de livros que eu tenho um apego tão grande que eu hoje em dia ainda tenho vontade de comprar mais para ter a coleção completa. Porque é um livro que. São livros que são muito bons, que eu acho que agregam muito. Eu vou explicar mais para frente por quê. Agregam muito para criança, jovem, adulto, porque apesar de ser um livro mais focado no público infanto-juvenil ou né, infantil, principalmente, é um livro realmente muito bom para qualquer idade, qualquer faixa etária ali a partir dos 8 anos, que é a classificação indicativa desse livro, a partir dos 8. Assim, ó, são livros maravilhosos. Mas, bom, focando na história desse em específico. O livro começa contando um pouquinho quem é a Pilar, contando que ela tem alguns gostos específicos, conta do amigo dela, conta do avô dela, que ela é muito próxima. E ela que vai contando, porque é o diário dela, é o diário de Pilar. Ela vai anotando as coisas que aconteceram, que ela quer demonstrar para a pessoa ali que vai ler. E aí ela conta sobre o avô dela, que ela era muito próxima, que ele adorava viajar pelo mundo, assim, que ele já foi para vários lugares. E aí ele, no início do livro, viaja para a Grécia.
E ele prometeu pra ela que ele ia voltar bem rápido. Aí ele foi, e ela, enquanto estavam levando ele para o aeroporto, a mãe dela estava levando ele para o aeroporto, ela ficou lá fazendo uma aventura com um amigo dela, o Breno, que eles decidiram entrar num poço, num buraco que tinha lá no prédio deles, com uma invenção esquisita, doida, que o Breno tinha feito. Só que ela acaba caindo dentro do poço e lá ela acaba encontrando um gato. E esse gato vai ser muito importante para ela e para o decorrer da história. Um tempo depois, a mãe dela recebe um telefonema e o avô da Pilar, ele não ia mais voltar. A mãe dela diz: Pilar, seu avô não vai voltar. Só que ela não diz com as palavras específicas: seu avô morreu. Então, a Pilar, ela fica achando que o avô, por algum motivo, tá preso lá. O avô não consegue sair. Apesar dela ter 10 anos, ela sabia, né? No fundo, ela sabia que ele não ia voltar porque ele morreu. Mas ela não queria aceitar isso. Então, ela fica: não, mas ele vai voltar, ele tem que voltar. E aí ela fica muito triste e ela vai pra dentro do armário do avô, que era um lugar que ela gostava de se esconder quando ela tava muito triste. Ela vai pra dentro do armário do avô e acaba encontrando uma rede. E aquela rede tinha um bilhete falando: ai, Pilar, essa rede vai ser muito boa pra ti, e tudo mais. E aí ela coloca aquela rede na cama dela. Na cama dela, não, no quarto dela. Coloca aquela rede no quarto dela. Aí o gatinho aquele que ela tinha salvado, que ela tinha tirado de dentro do poço, do buraco, acaba pulando para a rede uma hora, pulando na rede e faz a rede girar. Quando essa rede gira, ela começa a rodopiar, 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 rodopiar. Quando vê, parou e ela já não tá mais no quarto dela. Ela tá numa casa que dá para uma praia e essa praia fica na Grécia. Então, ela tinha uma rede mágica agora, que ia levar ela para vários lugares. Ali na Grécia, ela acaba fazendo amizades, a Helena e o avô dela. E ela acaba salvando, junto com eles, um homem que estava se afogando. E esse homem era o pai de Dionísio, o pai de criação de Dionísio. Aí depois vem um rei, e aquele rei finge que foi ele que salvou o cara. Quando Dionísio vem para ver o pai dele, o rei fala que foi ele que salvou. E ele acaba fazendo um pedido pro Dionísio, que o Dionísio fala: quem salvou o meu pai vai ter direito a um pedido. E ele pediu que tudo que ele tocasse virasse ouro, porque aquele rei era o rei Midas. Então, olha, esse livro já vai trazendo a mitologia junto, a história um pouco da mitologia grega. E aí, eles dão um jeito de sair de lá, e nesse meio tempo, o Breno, amigo dela, chega na Grécia também por meio da rede. Aí eles contam a história verdadeira pro Dionísio e pedem, ou melhor, a Pilar pede: Dionísio, eu quero encontrar o meu avô, me leva até meu avô. E o Dionísio fala: eu não tenho essa capacidade, eu não consigo te ajudar, mas eu sei quem pode. Tem que ir até Zeus. E aí ele dá uma espécie de coleira, eu me esqueci o nome agora, Regis, acho que é, para que eles domem o Pégaso e voem até o Olimpo para conseguir falar com Zeus para encontrar o avô da Pilar. Claro que isso aqui é um grande resumo, né? Porque tem vários outros detalhes no meio do caminho. E aí, eles conseguem encontrar o Pegasus e vão até o Monte Olimpo, que ficava muito, muito no alto. Tanto é que eles viam todas as cidades do mundo, eles viam Rio de Janeiro, Paris, tudo que podia imaginar, eles enxergavam lá de cima, no topo do Monte Olimpo. E aí tava tendo uma competição lá no Monte Olimpo. E eles acabam, o Gato, que foi nomeado de samba, o Breno e a Pilar acabam participando dessa competição. Aí, depois de irem para o Olimpo, eles ainda vão se aventurar até o reino de Hades, e depois tem um retorno para casa da Pilar. Mas aí, Leandro se descobre, né? Bom, esse é um livro que, além de trazer realmente informações a respeito da mitologia grega, que é algo que realmente é muito bom para as crianças, e não só para as crianças, né, mas para as crianças, assim, nessa faixa etária, assim, é muito bom trazer algumas informações além da história do livro em si.
Também tem a questão do processo do entendimento do luto. Porque as crianças, elas não entendem, por mais que tenha 10 anos, seja mais maduro, ainda assim não entendem a profundidade do que é morrer, do que é a morte. Entender que a pessoa nunca mais vai voltar é uma coisa muito difícil. Então, a gente pode ver que ali quando a mãe da Pilar fala pra ela, sem dizer especificamente, ela ainda fica, não, não, mas não é isso, não é isso. Ela tenta, sabe, fugir daquilo, porque ela é uma criança, ela não consegue processar as informações direito e ela deduzir que ele realmente partiu, que o avô dela realmente nunca mais vai voltar, não é algo que ela ia querer e que ela estava preparada para fazer. Então, realmente demonstra como as crianças lidam com isso, porque elas não estão realmente preparadas. E também dá para dizer que esse livro ele trabalha com basicamente três ou quatro estágios do luto, que seria a negação, que é quando ela não acredita que aconteceu alguma coisa, a barganha, quando ela vai atrás dele, e a aceitação. Então, não é três. E a aceitação no final, em que ela realmente aceita que ele se foi. Então, é muito interessante ver todo esse processo do luto, apesar de que não fica um livro pesado, né? Anda assim, um livro bem leve, bem engraçado, bem divertido de ler, a leitura é bem gostosa, mas trata disso sim. Aí eu vou até mostrar aqui um dos pedaços que tem ilustração, porque tem ilustração, tem informações extras que agregam, ó. Por exemplo, aqui, aqui tem uma foto do pai da Pilar com a avó dela, e aqui tem a história de Ulisses. A história não, né? Mas alguns dados sobre Ulisses. Então, é muito interessante que vai juntando esse monte de coisa como se fosse realmente um diário. Como se ela escrevesse, ela coloca uma informação ali, ela coloca um desenho aqui, ela coloca uma foto aqui. Ela realmente monta um diário bem bonitinho. E a Pilar ganha, né, nesse livro, A Rede Mágica. E como eu disse, tem outros livros. E ela vai. E aqui eu tenho alguns para mostrar, que também são muito bons. Que é Diário de Pilar na Amazônia, que ela também, por meio da rede mágica, viaja até a Amazônia, tem várias aventuras. E nesse aqui, por exemplo, fala um pouco sobre alguns costumes indígenas, sobre animais e frutas nativas da Amazônia. É muito interessante. O Diário de Pilar no Egito fala sobre a história dos deuses do Egito, fala sobre a história egípcia também. Então, são coisas muito interessantes. E aqui também tem Diário de Pilar no Machu Picchu, que conta também um pouco da história de Machu Picchu, de quais eram os costumes na época ali que está sendo retratada. Assim, são livros muito interessantes. Todos eles têm essa junção da história da Pilar no lugar com informações interessantes a respeito daquilo que está sendo falado, desenhos, imagens, colagens de mentira, assim. Então, assim, é um livro, são livros assim muito legais, muito interessantes de ler e que tem várias informações que se complementam, que transformam um livro assim muito gostoso de ler. E a leitura assim é muito rápida. Claro, uma criança menor vai demorar um pouco mais para ler, porque é normal, mas uma pessoa, sei lá, de 16 anos como eu, tá, pode não se interessar, mas assim, senta para ler, lê em um dia, lê um, dois desse, sabe? Para se divertir, porque é uma coisa boa, gostosinha de ler. É uma leitura simples, uma leitura fácil, divertida. Então vale a pena, assim, dar uma olhada nisso, apesar de não ser focado para adolescentes mesmo. Assim, é muito interessante, vale muito a pena. O personagem que inspira do episódio de hoje é a personagem principal do livro, a Pilar. E ela inspira por ela ser uma menina tão complexa e tão completa na sua própria singularidade. A Pilar é uma menina muito criativa, é uma menina muito inteligente. Ela, assim, sempre sabe de várias coisas, de várias culturas, sempre sabe de muita coisa. E é realmente muito legal ver uma menina assim tão novinha que já tem um conhecimento tão grande, cultural e histórico das coisas. E ela é muito aventureira. Então ela adora ir nessas missões malucas, inventar formas de salvar alguém,
ou então formas de explorar um lugar, e ela tem sempre as coisas dela de viagem, o bolso que ela coloca os apitos para pássaro, ela tem todo um equipamento para viagem, porque ela gosta de viajar e de conhecer novos lugares e realmente fazer uma pesquisa assim dos lugares para realmente conhecer as coisas assim nos seus mínimos detalhezinhos. E além disso, ela também inspira por toda a jornada de luto que ela tem ali. Que a gente vê que, claro, ela nega, ela tenta, mas no final ela consegue aceitar, não no sentido de que, ai, ela não liga mais para avô, mas de entender que, ok, ele foi, eu vou sentir muita saudade para sempre, mas eu não tenho como ir atrás dele, salvar ele. Isso não vai acontecer. E é um processo muito difícil para uma criança, ainda mais de 10 anos como ela, entender realmente isso e realmente aceitar que não tem mais volta. E, claro, não ficar bem com esse fato nunca vai ficar, mas pelo menos entender que aquilo não vai poder ser mudado. Além disso, ela também passa por uma. Em todos esses livros, ela traz essa questão de ela não ter um pai com ela, porque a mãe dela, quando estava grávida, não chegou a contar para o pai dela que ela estava grávida, porque ele saiu para uma missão de barco, para ficar no barco, num barco, e nunca mais conseguiu contato com ele. Então, ninguém sabe onde ele está, e ele não tem noção de que a Pilar existe. Então, a Pilar, ela sempre traz essa questão de ela não ter um pai, que ela sente muito falta. E mesmo assim, ela consegue ser uma menina muito forte, porque às vezes se espera, né, quando uma pessoa ela tem alguma falta em alguma coisa, ser uma pessoa mais frágil. E apesar disso, ela é muito forte. Então, mesmo com todas as dificuldades, ela consegue enfrentar a vida nos piores momentos, por causa que ela, de certa forma, já é treinada para conseguir enfrentar tudo aquilo que ela passa. E além disso, ser uma boa amiga, tanto pro gatinho dela, quanto pro melhor amigo dela, que é o Breno, que assim, com o Breno no início do livro, ela fica muito brava com ele, porque ele deixa ela lá naquele buraco e vai embora. E ela fala, não vou mais ser amiga dele. Só que aí depois ele vem atrás dela, ajuda ela, salva ela, e ela não tô mais brava, acabou. Ela tem assim uma maturidade muito grande nas amizades, que apesar dela ficar chateada às vezes com umas coisas, ela consegue resolver, porque ela vê o quanto as pessoas estão se envolvendo, quanto, no caso o Breno, né, que é a maior referência ali, quanto ele está se envolvendo naquela amizade, quanto ele realmente se importa. E que não adianta ficar magoada por nada. Então é uma maturidade assim muito bonita de se ver. E o cuidado com o Samba, que é o gatinho, é maravilhoso, né? Porque ela já tem ali a capacidade de ver a pureza dos animais e tem também essa pureza no coração dela de realmente cuidar do bicho, se apegar com o bicho de uma forma que os dois são muito ligados. Então, ela é completa porque não tem realmente nenhuma ausência na construção dela. Ela tem as falhas, que não são muitas, mas tem, que às vezes ela é muito mandona, às vezes ela é muito assim decidida demais, assim no sentido de que ninguém consegue fazer ela mudar de ideia. Então ela tem os defeitos dela, ela tem as qualidades dela, ela tem os problemas dela, mas os problemas dela tem como lidar, ela consegue lidar com eles e não faz com que eles se tornem a vida dela. A vida dela não é os problemas estão na vida dela. Então ela consegue ser uma personagem completa, muito interessante, muito bem construída e que é muito cativante. Nós vivemos em um mundo extremamente conectado. Nós sabemos do que está acontecendo do outro lado do mundo, que está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância daqui. Se a gente tem acesso a essas informações, por que que a gente não utiliza elas? Por que que a gente não lê elas, não vê elas, não ouve elas? Porque no processo de leitura, não é importante só ler livros de histórias, ler livros de alguma matéria. Também é importante que a gente leia as notícias,
que a gente se intere do que está acontecendo no planeta. É extremamente importante ser informado. Ser uma pessoa informada vai agregar não só para a pessoa profissionalmente, como para a pessoa em si. Uma pessoa ser informada, saber do que está acontecendo, vai sim fazer com que ela se torne uma pessoa melhor, porque ela vai ter mais responsabilidade com outras coisas, ela vai saber mais de tudo. Então, além de livros, leia as notícias, saiba do que está acontecendo no mundo, para que você possa não só saber daquilo que é do seu interesse, mas saber daquilo que afeta a vida de todo mundo. E pode não ser algo que vai te afetar diretamente, mas é importante saber do que está acontecendo, porque uma pessoa informada, sim, contribui muito para a construção de um mundo melhor e com menos ignorância. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, temos mais daqui a 2 semanas, às 19 horas, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Para mais informações sobre o programa, nos siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela.